Branco aí, pessoal. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos conhecer aquele que é considerado o pai da filosofia moderna. Ele que dá início a essa nova forma de pensar, que é o René Descartes, filósofo francês, que nasceu em 1596, portanto no século XVI, e morreu em 1650, já no século XVII. Uma transição aí do século XVI para o século XVII. E por que ele é considerado o pai da filosofia moderna? Porque ele rompe com a filosofia medieval. A filosofia medieval, na época de Descartes, ainda era muito influente e se baseava na escolástica. Vocês lembram da escolástica aí? Ano passado, lá com Tomás de Aquino, com a influência do pensamento de Aristóteles. O maior expoente da escolástica foi Tomás de Aquino, filósofo teólogo cristão, inspirado em Aristóteles, diferentemente de Agostinho, que se inspirava em Platão. Então há essa diferença na filosofia medieval, esses dois que são os maiores expoentes do pensamento filosófico cristão medieval. O René Descartes vai romper com essa tradição escolástica de inspiração aristotélica e vai desenvolver uma nova forma de raciocinar. Por isso, o pensamento de Descartes é chamado de racionalismo. Porque a fonte, o princípio, a origem de todo conhecimento, segundo René Descartes, é a razão. Tudo que nós conhecemos graças à razão. Aqui os racionalistas vão se degladiar com os empiristas na Idade Moderna. O empirismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças à experiência. Que experiência é essa? Experiência sensível, ou seja, graças aos 5 sentidos. Para os empiristas não há nada no nosso intelecto, ou seja, na nossa razão, que não tenha nela chegado, senão por meio dos sentidos, a experiência sensível, os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, tato, olfato. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Os racionalistas, e Descartes é o pai do racionalismo moderno, vai dizer o seguinte: os sentidos não são fontes confiáveis de conhecimento, porque os sentidos nos enganam. Quem nunca se enganou com os sentidos aí? Alguém já se enganou com a visão? Já viu uma pessoa, achou que era conhecido, foi cumprimentar e não era a pessoa? Já tiveram a sensação que tinha alguém te chamando? Você foi olhar, não tinha ninguém te chamando? A audição nos engana. O olfato também nos engana. A prova de que o olfato nos engana é que nós somos facilmente enganados pelos perfumes. O perfume nada mais é do que uma invenção humana para disfarçar a nossa caatinga natural. Não existe pessoa cheirosa, existe perfume cheiroso. São substâncias químicas que nós usamos para disfarçar a caatinga que o nosso corpo produz. Nosso corpo produz odor, fedor e caatinga. Se você não tomar banho, não passar perfume, sabonete, shampoo, o que seu corpo vai produzir? Odor, fedor, caatinga. Outro sentido muito fácil de enganar é o paladar. Então, a maior parte dos alimentos que a gente consome hoje são de sabores artificiais, não um sabor natural. Você come lá um hambúrguer de picanha achando que é de picanha mesmo, mas o trem ali tem uma pasta. Tanto hambúrguer quanto steak, salsicha, elas são pastas. É o que sobra ali, eles moem, né, de frango, de porco e de carne bovina. Na verdade não é carne, de resto de bovino. Então, uma pasta fedorenta, um sabor horroroso. Mas o que eles fazem para enganar o nosso paladar? Tem uma essência do bagulho. A essência dá um cheiro e um sabor que engana o nosso paladar. O tato também nos engana facilmente, tanto que ele precisa constantemente do auxílio da visão. Só tocando os objetos é muito difícil da gente conseguir distingui-los. Então, para
Descartes é a razão que é a verdadeira fonte do conhecimento. Só a razão pode nos dar o conhecimento certo, seguro, verdadeiro e exato. Então, o René Descartes teve essa importância, né? Ele tentou estabelecer uma base indubitável do conhecimento. E como que ele vai chegar a isso? Ele vai usar o método da dúvida, uma dúvida metódica. Metódica vem de método. Método é uma palavra de origem grega que significa caminho. Então a dúvida é o caminho para o conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Essa dúvida metódica é também uma dúvida hiperbólica. O que significa hiperbólica? Vocês sabem? Não. Hiperbólica vem de hipérbole. Hipérbole é exagero. A dúvida dele é exagerada. Por que a dúvida de Descartes é exagerada? Porque ele duvida de tudo. A dúvida é o caminho e a gente tem que duvidar de tudo. Ele começa duvidando dos sentidos, porque os sentidos nos enganam. Outra coisa que ele vai duvidar: quem garante que aquilo que os meus professores me ensinaram é verdadeiro? Quem garante que os professores não estão aqui conversando um monte de abobrinha, vocês acreditando que isso aqui é verdade? Quem garante que nós não estamos aqui a eludir, a enganar vocês? Temos que duvidar daquilo que os professores nos ensinam, duvidar dos sentidos. Ele chega ao exagero tão grande de duvidar da própria existência. Será que eu existo mesmo? Quem garante que isso aqui não é um sonho? Não, seria um pesadelo, né? Porque se fosse sonho seria bom. A escola não é algo bom. A escola é Quem garante que não há um Deus ou um demônio fazendo acreditar que isso aqui é real? Aí ele chega a uma conclusão: peraí, eu posso duvidar de tudo. Os cientistas, porque eles nos enganam, os professores, porque podem nos enganar. Mas tem uma coisa que não tem como duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo desisto. Ou existo. Penso, logo existo. Então a única coisa que não tem como eu duvidar é do meu pensamento, da minha razão. É a única certeza que eu tenho é do meu pensamento. Todo o resto pode não existir, mas o meu pensamento nunca existe. Existe, por isso eu não posso duvidar dele, porque duvidando eu estou pensando. Duvidando você está pensando, né? Pelo menos o seu pensamento existe. Pode ser que não exista nada fora do seu pensamento, mas o pensamento existe. Pode ser que não exista nada fora da sua razão, mas a sua razão e o seu pensamento existe. É essa a conclusão que o Descartes chega através da sua dúvida metódica, porque é o caminho para o conhecimento certo e verdadeiro, e ela vai levar ao que é chamado de cogito. Cogito ergo sum. Expressão em latim significa penso, logo. A única coisa que não tem como duvidar é do meu pensamento. É exagerada porque duvida até da própria existência. E é uma dúvida provisória. Por que provisória? Ela vai existir até te levar a uma certeza. E qual que é a certeza que ele chega? A única coisa que não tem como duvidar é o pensamento. Ele não é um cético, podemos dizer assim, um cético absoluto, ceticista absoluto. Para ele, o ceticismo dele é provisório, até ele chegar numa certeza. Agora, a galera que é cética raiz, ela continua duvidando. O cético vem do grego skepsis, quer dizer duvidar, investigar. Ou seja, para o cético não há verdade absoluta. Já para Descartes é possível chegar a uma verdade absoluta, inclusive ele acredita que chegou nessa verdade. Qual que é a verdade absoluta para o Descartes? Penso, não existe. Então não
na juventude, René Descartes ficou perturbado aí com a falta de certeza ligada às crenças que ele mantinha, tanto as crenças que viam nos sentidos, quanto as crenças que ele aprendeu com os professores. Em suas meditações sobre a filosofia, a primeira filosofia, ele utilizou aí um método da dúvida radical, que nós falamos, a dúvida metódica, né? Com o objetivo de estabelecer pelo menos uma crença infalível. Aí ele chega nessa crença infalível. Qual que é a crença infalível que ele chega? Penso. Não tem como duvidar disso, segundo ele, porque duvidando eu estou pensando, se eu penso, pelo menos o meu pensamento existe. Porém, esse método mostra que existe uma crença que não podemos duvidar, a saber que nós existimos graças ao nosso pensar. No entanto, esse argumento leva a outros problemas, né? Ele argumentou que a mente é uma substância pensante e é um tipo de coisa diferente do corpo físico. Aí nós entramos no dualismo cartesiano. Plano cartesiano? Ele é o criador do plano cartesiano também. Para ele existem dois tipos de substância no universo. Res cogitans e a resistência. A resistência é a coisa material, é a matéria, o corpo. A res cogita é o pensamento. E o pensamento para ele é espiritual. O pensamento é a obra da alma. E a alma não é material. Esse que é o problema do pensamento de Descartes. O pensamento é a obra da nossa alma. E a alma não é material. Isso vem de encontro com o que a ciência diz hoje ou não? Para a ciência, o nosso pensamento é a obra do quê? Nosso cérebro. Nosso cérebro é algo. Como é que você vai conceber uma existência? Depois de Diderot e D'Alembert, os enciclopedistas vão levantar esse questionamento. Espera aí, como é que a galera diz que existe alma, mundo espiritual, vida após a morte? Como é que será a vida após a morte? Vamos imaginar. Como é que eu vou ver sem ter olhos? Como é que eu vou ouvir sem ter ouvido? Como é que eu vou falar sem ter boca? Como é que eu vou pensar sem ter cérebro? Libras. A Libra você tem que ver, você tem que ter cérebro para poder entender. Então, como que existe vida após a morte? Bom dia. Como que vai ser essa vida? Se você não terá nenhum dos sentidos e nem cérebro depois da morte. Oi? Mas o que você chama de alma é o cérebro, rapaz. O cérebro que tem entendimento. Inclusive, se eu espetar algumas regiões do seu cérebro, algumas coisas você não consegue processar. A própria ideia de Deus tem uma região do cérebro que é a região que processa essa ideia. Se eu for lá espetar essa região e matar o tecido nervoso, você não consegue mais conceber a ideia de Deus. Uma região que é responsável pela dor, se eu espetar assim, você sente dor. Tem uma região que é responsável pelos sentimentos, por exemplo, o amor. Se eu espetar lá e matar aquela região do seu cérebro, você não consegue mais amar. Tá tudo? Então esse é o problema, né? Aí ele cria esse dualismo, duas substâncias distintas, corpo e alma, mas como é que você vai provar a existência de alma? Porque é um defensor da ciência moderna, é um dos pais da ciência moderna. A ciência moderna ela é mais materialista. E para a ciência moderna é praticamente inconcebível a ideia de alma, de uma realidade espiritual.
Ele argumentou que a mente então é uma substância pensante, é diferente do corpo físico, é algo imaterial. Mas como é que existe algo imaterial? Esse é o problema da... A herança da filosofia de Descartes tem dois aspectos. Ele mostrou como o método filosófico pode ser empregado distintamente, com a finalidade de estabelecer verdades fundamentais a respeito do mundo, mas ao fazer isso ele caiu no ceticismo sobre a verdade, no qual a filosofia continua a se debater até hoje. Ele não era cético, pelo menos no sentido absoluto do termo. Ele começa cético, mas ele chega numa verdade que para ele é indubitável, o pensamento. E para ele o pensamento é algo imaterial. O pensamento não é obra da matéria, é obra da nossa. Então isso é um pouquinho da filosofia de Descartes, galera. Compreenderam aí? Algumas dúvidas? Está tranquilo? Está favorável? Por hoje é isso aí. Ele diz que ele é ceticismo e tal, por causa desse. Provisório. O ceticismo é provisório, ele não é um ceticismo absoluto. O ceticismo absoluto não tem como se chegar a nenhuma verdade absoluta. Aí ele fala sobre aquele texto depois da morte. Ele acredita em Deus, ele acredita em vida após a morte, ele acredita que a alma é eterna. A alma subsiste ao corpo. Mas isso aqui é um problema. Como é que algo imaterial se liga a algo material? É um problema mente-corpo, corpo e alma, que é um problema da filosofia até hoje. É uma discussão ainda. A ciência não admite isso, essa diferenciação. Mas o campo da metafísica, que é um campo da filosofia, está essa discussão. Que a mente você tem que pensar o que vem depois da morte, tem que ter um raciocínio cada lado de uma religião. As religiões, a filosofia da religião, a metafísica, são áreas aí da filosofia que refletem sobre essa possibilidade. Será que é possível? Será que é plausível a existência de vida após a morte? E de uma existência, principalmente uma existência inteligente? E a existência material após a morte é o que não acontece. Nossa matéria é orgânica que vai de alguma forma fecundar o solo, vai dar origem ou alimentar plantas, que depois virou alimento de animais, matéria, processo. Mas a vida inteligente e a alma, a verdade espiritual, o imaterial, como é que ela funciona depois da morte? A gente só consegue ter concepção de coisas materiais. E aí, mesmo quando as pessoas pensam em alma, em espírito, eles pensam em formato, mas a alma não tem nenhuma característica material. Você tenta pensar mais caras que é possível, a gente tentar pensar com razão. Como é que você vai? Mas ele não está em vida após a morte, alma, em Deus. Mas hoje ele Eu acreditava que tem algumas ideias que são inatas, que a gente já nasce com elas. A ideia de Deus é uma delas, porque ela não vem nos sentidos. A gente não experimentou nada similar a Deus. Então nós temos que Por hoje é isso aí, galera. fala